Olá, boa noite. Era nossa intenção fazer um webinar ao vivo. Para tal, fizemos vários testes. Durante estes testes, feitos à hora da emissão, tivemos vários problemas técnicos devidos ao elevado tráfego, resultando numa instabilidade na transmissão. Como não queremos correr riscos, como anestesiologistas que somos, decidimos jogar pela segurança e gravar durante a tarde de hoje. Espero que não fiquem zangados. Espero sim que esta iniciativa vos ajude e promova a discussão. E quero deixar-vos também a disponibilidade de poderem fazer as vossas questões na caixa de comentários abaixo e nós tentaremos dar as possíveis respostas. E então, antes de começar a verem o nosso webinar, quero que fique bem claro que se irão bater de ideias e que estas não constituem conselho médico e não poderão ter vínculo legal. São, sim, fruto da reflexão profunda dos oradores, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade de terem aceitado este desafio. O meu nome é Clara Lobo, sou anestesiologista, trabalho no Hospital das Forças Armadas Polo Porto e sou membro do Colégio de Anestesiologia. Serei a vossa moderadora desta noite. Neste momento temos então em linha o Dr. José Miguel Silva Pinto, ele que é o assistente graduado sénior do Centro Hospitalar, que trabalhou no Centro Hospitalar de Boa Central, neste momento está dedicado ao seu trabalho com o Grupo Lusíadas Saúde, e o Dr. José Miguel Silva Pinto vai-nos fazer uma apresentação sobre os critérios que deverão ser usados para agora que queremos reiniciar a retoma dos casos eletivos. Zé Miguel, bem-vindo ao nosso webinar. Muito obrigada por teres aceitado este desafio. Dou-te a palavra para começares. Boa noite. Primeiro slide, se faz favor. Todos nós sabemos que a alocação de recursos para gerir a pandemia por SARS-CoV-2 obrigou à suspensão da cirurgia eletiva. Esta minha apresentação, o objetivo é fornecer alguma orientação para planear a retoma local da cirurgia eletiva. Outro slide, faz favor. O outro slide, faz favor. Os dados epidemiológicos indicam-nos que o período de incubação máximo é de 14 dias. Portanto, a nossa recomendação, ou a recomendação existente, é iniciar a retoma após verificarmos um período de 14 dias sucessivos, com uma diminuição progressiva da taxa de incidência e uma diminuição também progressiva do número de internamentos hospitalares. Claro que temos sempre que garantir conformidade com a regulamentação local e nacional. Outro slide, por favor. Um plano de retoma tem que assegurar, em primeiro lugar, a prestação de cuidados cirúrgicos de qualidade e segurança, tem que privilegiar também a segurança dos profissionais de saúde e tem que minimizar o risco de uma nova suspensão da cirurgia eletiva. Para isso, temos que ter em consideração as tendências epidemiológicas, as prioridades da instituição, as necessidades da população da área de referência, a capacidade instalada nos diferentes hospitais e as necessidades, e será bom, será uma ferramenta útil a existência de um gabinete de governação e crise. O plano tem que estar alicerçado em critérios bem definidos, permitindo uma total transparência do processo para diminuir ao mínimo ou reduzir ao mínimo a arbitrariedade no agendamento cirúrgico nesta altura. O outro slide, faz favor. Em relação à capacidade instalada no hospital, há vários condicionantes. Primeiro, logo, a disponibilidade em testes. Temos que conhecer as políticas de triagem de doentes profissionais, temos que reconhecer a necessidade de todos os doentes serem testados, com ou sem quarentena de 14 dias. Todos conhecemos e sabemos que estes testes têm 30% de falsos negativos e, portanto, esse número vai depender da prevalência da doença na comunidade. E, por outro lado, também temos que pensar que haverá necessidade de testar alguns doentes pós-cirurgia, sobretudo aqueles em que forem submetidos a uma anestesia geral. Todos sabemos que, por vezes, não é assim tão infrequente o aparecimento de sintomas respiratórios no pós-operatório. Outro fator importante é a disponibilidade de EPIs.
também temos que conhecer a política de utilização, devemos seguir a norma da DGS, e temos que conhecer a reserva existente no hospital, deveremos ter no mínimo o número necessário para 30 dias. Todos nós sabemos, e mais uma vez refiro a existência de falsos negativos, e por outro lado desconhecemos qual será a transmissibilidade da doença pós-doença, ou do vírus pós-doença. Há vários estudos que indicam a emissão ou a presença de RNA viral nas fezes após 30 dias de cura. Outro slide, se faz favor. Em relação também à capacidade instalada e sabendo que temos sempre que ter 2 circuitos separados, um para doentes Covid positivo ou muito suspeitos e outro para doentes Covid negativo, temos que reconhecer ou saber o número de camas disponíveis, quer de UCI, quer de enfermaria. Na enfermaria poderemos ter que criar coortes. Também temos que saber a disponibilidade do número de salas operatórias, tanto no bloco operatório como nas cirurgias, nas unidades de cirurgia de ambulatório. Temos que prever a necessidade de extensão do horário diário e o alargamento, talvez, até ao fim de semana. Temos que reconhecer que será necessário aumentar o tempo para cada slot de cada cirurgia, e há estudos que indicam que o agendamento por patologia conferem uma maior eficiência. Os serviços de apoio, que poderão ser feitos em outsourcing, terão que ter também uma maior disponibilidade nesta fase. E referimos a esterilização, os serviços que repõem os equipamentos e os consumíveis, a imagiologia, a patologia clínica, a anatomia patológica, a própria engenharia hospitalar. Os recursos humanos é um outro fator muito condicionante, sobretudo no que refere aos anestesiologistas. A rotina atual é completamente diferente da anterior. Há vários anestesiologistas alocados a unidades de cuidados intensivos e outros também a integrar equipes de intubação, de manipulação da via aérea intra-hospitalar. Temos que reconhecer que, por outro lado, a extensão provável do horário e o alargamento ao fim de semana vão originar, são mais um fator de fadiga e de stress. Deveremos ter um plano de contingência, caso novos profissionais sejam infectados, e aí poderemos recorrer a outro tipo de médicos, como, por exemplo, os reformados, que se mostram disponíveis, e até talvez aos internos, formação específica do último ano. Outro slide faz. Próximo slide, faz favor. A existência de um gabinete de governação ou crise é uma ferramenta muito útil, deve ser multidisciplinar, deve reunir diariamente para poder tomar decisões em tempo útil, e as suas funções passam por avaliar o evoluir da pandemia, assegurar a qualidade e segurança, esclarecer, interpretar, publicitar políticas instituídas, definir prioridades clínicas. O próximo slide, faz favor. O definir da prioridade cirúrgica também é fundamental. Pode ser diferente nas entidades públicas das entidades privadas. Isto porque as entidades privadas, a maioria delas, têm conseguido manter ou assegurar a cirurgia prioritária, o mesmo não acontecendo em muitas das entidades públicas. De qualquer maneira, a retoma para ambos as entidades, o tipo de entidades deve ser faseada, deve assegurar a resposta à cirurgia prioritária e eletiva, para além da de urgência e emergência, como é óbvio, deve reavaliar as cirurgias que foram adiadas ou canceladas pela pandemia, deve-se iniciar em cirurgia em regime de ambulatório ou em regime de internamento de curta duração, deve-se privilegiar a anestesia regional ou local e, como mais uma vez referi, não é demais que tem que sempre continuar a assegurar em todo o perioperatório a existência de 2 circuitos distintos, de doentes infectados e não infectados. O próximo slide, faz favor. Para 2 exemplos de como foram definidas prioridades cirúrgicas nesta fase, uma do Royal College of Surgeons of England, Edinburgh and Glasgow, em que, neste artigo publicado, demonstram que definiram 5 níveis de prioridade, as cirurgias a efetuar até às 24 horas, até às 72, até às 4 semanas, até aos 3 meses, e aquelas que podem ser proteladas para mais de 3 meses. E um aspecto interessante desta publicação é que foram definidas para cada especialidade cirúrgica o tipo de cirurgias a incluir em cada um destes 5 níveis de prioridade, facilitando e diminuindo a arbitrariedade no agendamento posterior. O último slide, se faz favor.
Outro exemplo de prioridades definidas é este, que de um grupo de saúde privado em Portugal, o Grupo Lusíadas, em que foram definidos 4 níveis de atuação. O primeiro, o de restrição, que é o que tem sido atualmente realizado, só se têm feito cirurgias inadiáveis por motivo clínico, aquela em que o risco de fazer a cirurgia é menor do que não fazer, em que se optou por laparotomia, tentando evitar cirurgias geradoras de aerossóis e garantimos a formação específica para intubação, extubação, ventilação, a respiração de pressão em circuito fechado neste contexto de pandemia. O nível 2, que é a retoma 1, vai ser implementado rapidamente, provavelmente no decorrer da próxima semana, em que se passarão a fazer cirurgias que, não sendo efetuadas, possam condicionar perda significativa de funcionalidade ou um aumento da morbi-mortalidade, com os mesmos condicionantes da anterior. O nível 3, a retoma 2, será o sucessor a seguir, em que a hemodinâmica e a ritmologia poderão ser realizadas em full power e em que a cirurgia laparoscópica também poderá começar a ser realizada. Devemos, de qualquer maneira, continuar a garantir a formação já anterior referimos. O último nível, que será o retorno total à normalidade, toda a cirurgia poderá ser realizada, incluindo a estética, e, de qualquer maneira, mesmo neste último nível, devemos sempre avaliar e incluir os condicionantes que possam existir, dado o contexto epidemiológico e decorrentes da regulamentação existente à data. O último slide. E espero que a discussão originada neste fórum possa nos ajudar a percorrer o deserto de evidência científica que existe no combate a esta pandemia. Muito obrigado. Muito obrigada, Zé Miguel, pela tua apresentação. Durante a tua apresentação, achei que partilhaste connosco uma ideia muito interessante, que é a existência de um gabinete de crise. Como é que tu achas que a anestesiologia poderá contribuir estando presente nesse gabinete de crise? Pois, a anestesiologia é uma das especialidades que está completamente integrada na retoma da cirurgia eletiva nesta fase. Os anestesiologistas têm conhecimento da situação geral nos hospitais em trabalho, normalmente, e são um ponto fundamental, eu diria quase a alma da instituição, e poderão com certeza contribuir, orientar, ajudar e definir critérios e estratégias para a retoma e para a resolução de todas as múltiplas questões que serão levantadas por todos nós, já que a evidência científica é pequena, é escassa e vivemos do dia a dia e da nossa experiência diária. Neste caso, acho que o senso comum e termos uma ideia global ajuda muito a conseguirmos implementar estas medidas de uma forma segura, que eu acho que a segurança é primordial nestes primeiros passos que vamos dar. Uma última questão que gostava de colocar, Silvia Pinto, era, assim, de uma forma simples, diz-nos, por exemplo, por onde é que nós poderíamos começar, que tipo de intervenções é que nós poderíamos começar a fazer nesta retoma? Pois, partindo do princípio que temos que assegurar sempre continuar a assegurar a realização de cirurgia urgente emergente e a cirurgia prioritária, eu acho que, para além dessa, em relação à cirurgia eletiva, devemos começar com doentes que possam ser realizados as suas cirurgias em regime de ambulatório, restringindo ao mínimo o tempo necessário de estar no hospital, e cirurgias que nos permitam que são passíveis de realizadas com equipes treinadas, com equipas que já demonstraram a segurança da sua atuação. Assim sendo, eu acho que tudo o que seja cirurgia de ambulatório, na área da cirurgia geral, sei lá, as hérnias, a patologia anal,
nesta primeira fase não a CVL, porque aí implicaria uma laparoscopia, a cirurgia ortopédica das extremidades, a cirurgia plástica superficial, a cirurgia vascular venosa, varizes, sei lá, até a própria neurocirurgia, os túneis cárpicos, portanto, tudo cirurgias que impliquem menor invasibilidade e que permitam uma rápida recuperação e um rápido alta para o domicílio. Para o domicílio. Ok. Muito obrigada, Silva Pinto, pelos seus esclarecimentos. Vamos continuar com este nosso webinar. Passamos já para a segunda oradora que temos em linha. Olá, Susana. Passo-vos a apresentar a doutora Susana Cadilha. Ela que é Olá, boa noite, como estás? É assistente graduada sénior no Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, além de dar aulas como assistente convidada na Faculdade de Ciências Médicas e também membro da direção do Colégio de Anestesiologia. A doutora Susana hoje vai partilhar as suas ideias de como será planeada e feita a preparação dos doentes para a cirurgia ou meios complementares de diagnóstico terapêutico. Doutora Susana, a linha é sua. Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que nos estão a seguir este webinar e espero sinceramente que as ideias que vão ser aqui partilhadas sirvam para uma reflexão da atuação dos anestesiologistas nesta nova realidade. O tema que me coube foi como será planeada e feita a preparação dos doentes para a cirurgia e meios complementares de diagnóstico. Como já disse o Dr. Silva Pinto, é a altura de recomeçar a atividade cirúrgica que foi adiada e, simultaneamente, continuar a dar resposta ao tratamento do doente Covid e, efetivamente, nós temos que conviver com estas duas realidades. Próximo slide. Sendo assim, uma das premissas, que também já foi aqui falada, é o facto do doente permanecer no hospital o menor tempo possível. E para isso é preciso promover a cirurgia de ambulatório, promover um internamento de curta duração. Um dos aspectos importantes será o internamento não na véspera, mas no dia da cirurgia, e o cumprimento de todos os programas de recuperação rápida, nomeadamente Enhanced Recovery After Surgery, que já estejam implementados nas instituições hospitalares. As cirurgias devem ser agendadas de acordo com a disponibilidade de recursos e, efetivamente, isto é muito importante no sentido de planear e evitar as idas desnecessárias ao hospital e os cancelamentos ou novos cancelamentos de procedimentos. Próximo slide. Também é importante a adequação das estruturas hospitalares, portanto, as salas de espera, de consulta e dos meios complementares de diagnóstico, assim como os serviços de internamento e os CPAs, têm que ser preparadas no sentido de poder disponibilizar o distanciamento entre doentes de cerca de 2 metros, e têm que ser dadas normas estritas para os acompanhantes, uma vez que nós não queremos uma invasão das instalações por um número elevado de pessoas que não são necessárias lá estar. Efetivamente, isto é muito importante nos exames complementares de diagnóstico, que necessitam que o doente seja levado à estrutura e depois entregue após o procedimento do exame, mas as recomendações são para a presença apenas de um acompanhante. Este acompanhante deve permanecer na sala de espera numa zona criada para o efeito, onde depois o doente será entregue após a realização do exame, cumprindo todas as normas, nomeadamente o uso de máscaras, a desinfecção das mãos, o distanciamento social. Se for necessário a presença do acompanhante nas instalações, no caso dos adultos com necessidades especiais ou das crianças, é de equacionar a realização do teste para esse acompanhante. Slide seguinte, por favor. Em relação à avaliação pré-operatória, é importante
como sempre, ou seja, qual for o contexto, mas temos que seguir novas premissas, nomeadamente preferir a avaliação não presencial, idealmente telefónica, através de videochamada, porque a videochamada permite a avaliação do biotipo e de uma avaliação sumária da via aérea do doente. Relativamente aos exames complementares de diagnóstico, são os exames que habitualmente se pedem de acordo com o estado do doente e a cirurgia que vai ser realizada, aqui com um grande realce para o rastreio do teste de Covid. Ter também atenção que esta avaliação deverá ser realizada nos 30 dias antes da cirurgia e que o doente pode ter eventualmente uma descompensação da sua patologia associada, porque, como é do conhecimento de todos, houve uma diminuição do acesso dos doentes ao Serviço Nacional de Saúde, às consultas, às urgências. É também importante fornecer informação, para além deste contacto telefónico, informação ao doente por e-mail, nomeadamente o próprio consentimento informado, que deve ser adaptado a esta nova realidade e incluir toda a informação relativa ao despiste e prevenção da infecção por Covid. Desta forma, o doente é informado e, ao assinar o consentimento, compromete-se também a cumprir as recomendações que lhe vão ser dadas. Em relação à visita pré-anestésica, o aspecto mais importante a salientar é que ela tem que ser feita antes da admissão no internamento ou dos exames complementares de diagnóstico realizados em ambulatório, e precisamente para evitar as idas desnecessárias ao hospital. E por telefonema. Slide seguinte, por favor. Próximo slide. Próximo slide. Susana, temos agora a avaliação pré-operatória. Estamos a ter algumas dificuldades. Não consegues Desculpa, ver... é o slide anterior. Ah, é o anterior. Ok. Estava a ter, não conseguia ver. É o slide anterior, peço desculpa. Ok. Sim. Pronto, vamos continuar então. Vamos bem. Relativamente à avaliação pré-operatória no rastreio do teste de rastreio Covid, é importante testar todos os doentes, seja para cirurgia de ambulatório ou de internamento, para procedimentos cirúrgicos ou meios complementares de diagnóstico. Em relação ao timing de realização do teste, ele pode ser realizado 24 a 48 horas antes da admissão hospitalar, ter em atenção a disponibilidade de testes rápidos para o doente urgente, e se o teste for positivo ou houver sintomatologia suspeita, mesmo na presença de um teste negativo, o doente deve ser abordado de acordo com o procedimento para doente Covid. Slide seguinte, por favor. Neste caso, a cirurgia ou exame complementar diagnóstica e terapêutica deverá ser adiado até recuperação completa e, por isso, entende-se a realização de 2 testes negativos com intervalo mínimo de 24 horas, porque aumenta realmente a sensibilidade, e a regressão de todos os sintomas e retoma da capacidade funcional. De modo a incentivar esta retoma da capacidade funcional, o doente deve cumprir um cumprimento de 14 dias de distanciamento e isolamento social. No caso de uma cirurgia ou procedimento diagnóstico urgente, o doente deve ser abordado de acordo com o circuito próprio para Covid. Slide seguinte, por favor. Em relação à preparação pré-operatória, deve ser dada a indicação ao doente na consulta telefónica de cirurgia e de anestesia, e estas indicações de distanciamento e isolamento social nos 14 dias prévios à cirurgia, ter atenção que o distanciamento social não é mais do que aquilo que nós, cidadãos comuns, todos temos que cumprir durante esta próxima fase de calamidade pública, nomeadamente evitar os contactos desnecessários, preferenciar sempre o teletrabalho quando é possível, evitar locais com aglomerados de
pessoas, manter a distância, usar máscara, cumprir as medidas de higiene. No caso da população não ativa, que é por acaso a de maior risco, nomeadamente os doentes idosos, aconselha-se mesmo a um confinamento na habitação. Para além disso, o doente deve autovigiar a sua sintomatologia, medir a temperatura diariamente e avaliar se tem sintomas suspeitos, como a tosse e sintomatologia respiratória, e devem ser dadas ao doente indicações muito precisas de quando é que vai realizar o teste e onde. Slide seguinte, por favor. Em relação à equipe multidisciplinar, é importante que 24 horas antes da cirurgia ou da realização de um procedimento diagnóstico, o doente seja contactado e seja consultado também o processo clínico de forma a seguir uma checklist. Tem que se confirmar tudo, que o doente realizou o teste, que o teste é negativo, cumpriu as indicações de isolamento, que não tem ausência de sintomas, que não tem temperatura corporal e que está apto pela avaliação anestésica. No momento da admissão, no dia ou na véspera da cirurgia, deve avaliar-se logo a temperatura, confirmar novamente os requisitos desta checklist e o doente deve entregar o consentimento informado assinado. Próximo slide. Esta é, no fundo, a nova realidade da normalidade do perioperatório. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Susana, pelos teus esclarecimentos. Foi uma apresentação muito simples, muito eficaz. Contudo, existem algumas coisas que eu gostaria de te questionar. Uma delas, eu confesso que é uma pergunta pessoal e a outra é uma pergunta que foi muito frequente aqui dos nossos participantes. Pronto, vou puxar um bocadinho a brasa à minha sardinha para fazer a minha pergunta primeiro. Achas que os profissionais também devem ser testados? Os profissionais de saúde? E se sim, como deverão ser? E se não, por que não? Essa é uma pergunta que não é, enfim, existem várias a resposta pode não ser muito consensual, mas eu vou dizer também o que penso, qual é a minha a opinião pessoal acerca deste assunto e baseada naquilo que tenho lido e na experiência pessoal. Efetivamente, o que se passa é que os profissionais de saúde também têm risco de estar infectados, portanto, são cidadãos como outros quaisquer, fazem a sua vida e podem estar infectados ser infectados fora do seu local de trabalho. E no seu local de trabalho, apesar de se organizarem também coortes de profissionais, ou seja, equipes só dedicadas ao tratamento de doente Covid e outras ao tratamento de doentes Covid-free, que às vezes isso é difícil. E mesmo os doentes Covid-free, sabemos que o teste tem uma grande probabilidade de ser um falso negativo e, portanto, nunca temos a certeza. Perante esta realidade, que é de facto o profissional infectado poder estar a tratar doentes, o que é que se deve fazer? Os profissionais devem ser muito conscienciosos e fazer a sua autoavaliação de sintomas. No caso de sintomatologia e de temperatura e de febre, devem fazer logo o teste. Também se discute muito se os profissionais todos devem medir a temperatura à entrada, antes de começar o seu dia de trabalho. Portanto, será uma política, se calhar, a implementar, porque isso já aconteceu. Houve profissionais que foram trabalhar e que estavam com febre na minha instituição. Para a realização do teste de rotina, isso eu penso que localmente e com o tipo de doentes que os profissionais têm que testar e com também o parecer do PPCIR e da Medicina de Saúde Ocupacional, pode equacionar-se fazer-se testes periódicos aos profissionais. Aqui a periodicidade lógica seria dos 15 dias, porque é um período de incubação. Ok, muito obrigada. E uma pergunta muito frequente dos nossos participantes foi para quando iniciar os meios complementares de diagnóstico e terapêutica, principalmente os exames de gastroenterologia? É uma questão que preocupa muito os nossos profissionais, os nossos anestesiologistas. A Sociedade Portuguesa e o Colégio de Gastroenterologia emitiram relativamente ao novidade de abril e que diz de forma clara que se deve
realizados os procedimentos endoscópicos e não os de rastreio. Penso que nós temos que aguardar pela entidade as suas recomendações no início dos exames de rastreio. Agora, todos sabemos que a endoscopia, quer a alta porque tem um elevado risco de aerosolização, quer a baixa porque o vírus pode estar nas fezes, pode haver uma transmissão oral-fecal que ainda não é fecal-oral, que ainda não é muito bem conhecida, são procedimentos efetivos de elevado risco. O que é que se fazer? Preparar no pré-operatório. Estes doentes também têm que fazer o teste, como eu já tinha dito, os doentes submetidos aos exames endoscópicos, contactar por via telefónica o doente antes da sua admissão à instituição para ver se ele fez o teste e é muito importante as condições das salas onde vão ser realizados os exames. Estes exames, sim, deviam ser realizados em salas com pressão negativa, os de risco de aerosolização. Se não for possível ter essas condições, pressão atmosférica, mas com uma renovação de ar suficiente para haver uma diminuição do vírus. A seguir ao exame, limpeza, desinfecção das salas e dos aparelhos, de acordo com os procedimentos, o que vai naturalmente atrasar o intervalo, o período entre os exames. Sim. Muito obrigada, doutora Susana. Foi pelos seus esclarecimentos, pela sua apresentação. Continuamos, que já estamos a ficar um bocadinho fora de tempo. Obrigada. Continuamos então com a doutora Rosa Amaral, assistente graduada sénior de Anestesiologia do Centro Hospitalar Tondela Viseu, diretora do Bloco Operatório e da UCA do mesma instituição e gestora do risco clínico também. Rosa, muito obrigada por teres aceito este desafio. Não é um tema fácil aquilo que nós te propusemos. E o tema é: qual será o ambiente físico e clínico dos blocos operatórios para trabalhar nestes tempos? Podes começar quando quiseres. Okay. Muito boa noite, obrigada. Quem se juntou a nós, vamos aqui tecer algumas considerações sobre este trabalho nos blocos operatórios no contexto atual de pandemia Covid. Slide. Todos assistimos a mudanças que foram disruptivas nos nossos blocos desde o início da pandemia. Alguns blocos foram mesmo alienados para serem transformados em unidades de cuidados intensivos, sobretudo nos hospitais com grande pressão assistencial. Desde março, toda a atividade eletiva foi suspensa como medida de contenção. Slide. Obviamente, continua a ser necessário dar resposta aos doentes cirúrgicos urgentes e muito prioritários. Dado o contexto de pandemia, com disseminação na comunidade, obviamente qualquer doente pode ser Covid positivo, portador assintomático, portanto tornou-se imperativo testar todos os doentes com indicação cirúrgica. O resultado nem sempre está acessível em tempo útil, o que significa que o doente Covid desconhecido ou com resultado pendente é igual a suspeito e, portanto, nos blocos operatórios abordado como Covid positivo. Slide. O Covid-19 veio então para ficar, pelo menos durante alguns meses, o desconfinamento vai ocorrer, a abertura da sociedade vai ocorrer, isto é uma porta aberta para um futuro incerto. Slide. Os blocos operatórios têm então que ter salas dedicadas aos doentes Covid. Cada hospital adotará e adotou o modelo que serve melhor a sua realidade, tendo sempre em conta a variabilidade epidemiológica, que condiciona obviamente a pressão assistencial. Slide. Nas salas Covid, os circuitos têm que ser bem definidos, distintos, do conhecimento de todos os intervenientes na prestação dos cuidados. Tem que ter áreas para colocação de EPIs, com espelho e esquemas auxiliares. O doente entra e sai pelo mesmo percurso. O recobro é efetuado na sala operatória. A área de retirada dos EPIs é muito importante, porque sabemos que este procedimento é propício à contaminação dos profissionais. A sinalética de todo este circuito deve ser clara e visível. Slide. Aspectos mais relevantes: manter sempre o foco na segurança do doente e profissionais. A comunicação interdisciplinar tem que ser robusta. O treino e simulação das equipes é importantíssimo, porque diminui a probabilidade de contaminação e em situação de emergência a resposta será certamente mais rápida. E, por outro lado, não perder de vista a formação e atualização sobre o tema Covid, que deve ser uma preocupação de todos os profissionais. Slide. As salas Covid
para atender doentes Covid, devem estar sempre em prontidão. Portanto, no seu interior não devem estar equipamentos não essenciais. As superfícies, nomeadamente estação de anestesia e outros equipamentos, devem estar protegidas. Há que respeitar as orientações técnicas em relação ao uso dos ventiladores, do duplo filtro, em relação à calçudada, descontaminação, eventual necessidade ou não do circuito interno, e sempre descartar sistema respiratório e filtros entre doentes. Devem estar elaboradas listas de verificação de material e equipamentos necessários e essenciais ao funcionamento da sala. Slide. O doente é, assim, no pré-operatório, rastreado imediatamente quando for colocada a indicação cirúrgica. A comunicação ao bloco de anestesiologia deve ser o mais precoce possível, porque a preparação é morosa. O doente será transportado ao bloco apenas quando estiverem reunidas as condições para o receber, evitando-se tempos de espera no seu percurso. A máscara cirúrgica deverá estar sempre colocada no doente e preferir óculos nasais para aporte de O2, caso seja necessário. Slide. A equipa cirúrgica deve então antecipar as necessidades, confirmar disponibilidades, deve integrar a equipa apenas os profissionais necessários e suficientes e os mais experientes. E, idealmente, deve haver um briefing pré-operatório para confirmar as disponibilidades de recursos e antecipar cuidados pós-operatórios e destino do doente. Este é um aspecto muito importante que quero realçar. Slide. Então, promover no intraoperatório comunicação eficaz dentro da sala e da sala para o exterior. E sabemos que não é fácil comunicar com equipamentos integrais. Promover os registros informáticos, porque são registros que se fazem em tempo real. A alternativa é fazer os registros a posteriori, mas não esquecer sempre que os registros são importantes na continuação dos cuidados. E também elaborar procedimentos de colheita e transporte de amostras. Slide. O recobro destes doentes é feito na sala operatória, sob vigilância da enfermagem e supervisão do anestesista, obviamente. Atenção à hipotermia, porque as salas operatórias são frias. A alta deve ser agilizada, mas com um destino seguro, e o serviço de destino deve ser avisado com antecedência para que se possa também, os profissionais possam preparar-se para vir buscar o doente. Slide. Portanto, nas salas Covid haverá uma lentificação de trabalho, porque os procedimentos são todos time-consuming, como sabemos, e, portanto, desde a preparação da sala, à colocação dos EPIs, ao próprio recobro na sala e ao processamento final da sala, que é um processamento muito trabalhoso, isto vai obrigar ao comprometimento das salas em doentes Covid, que irão lentificar todo o trabalho. Slide. Os doentes com teste negativo. Sabemos que a transmissão do vírus está na comunidade, portanto há um contexto de pandemia e há sempre algum grau de incerteza, e os testes disponíveis não são infalíveis, como aqui já foi referido. Slide. Não é possível, no entanto, nem desejável que estes doentes sejam abordados como Covid suspeitos, como é óbvio. A logística seria incomportável e a demora entre cirurgias também. No entanto, atenção que o doente Covid negativo que esteja sintomático deve ser abordado como Covid positivo. Slide. Sempre manter nestes doentes Covid negativos as precauções de contacto. Os doentes devem todos ser portadores de máscara em todo o percurso perioperatório. A higiene e desinfecção das mãos é crucial. E na abordagem da via aérea, as recomendações de EPIs para os profissionais envolvidos são sobreponíveis às usadas nos doentes Covid positivos, segundo todas as orientações portuguesas e internacionais. Slide. No CPA, distância entre camas, portanto, vamos ter unidades de recobro com menos capacidade do que tínhamos até agora, preferencialmente separação física com cortinas, atenção redobrada a acompanhantes quando estes estejam presentes, no caso de menores ou doentes com necessidades especiais, manter sempre precauções de contacto, as máscaras cirúrgicas nos doentes e profissionais, oxigenoterapia preferencialmente por óculos nasais, também os aerossóis devem ser feitos por câmaras expansoras. A higiene e desinfecção das mãos é crucial, deve haver dotações seguras de enfermagem, planeamento dos cuidados pós-operatórios devem ser em equipa e agilização das altas com segurança. Slide. De um modo geral, o ambiente, todos sabemos, está um pouco mais tenso, porque há a noção do risco de contaminação. Portanto, o uso de máscara cirúrgica pelos profissionais está preconizado em todas as áreas de circulação do bloco. A circulação dos profissionais deve ser disciplinada, sobretudo nas horas de mudança de turno. Devem evitar-se reuniões presenciais e o acesso às instalações
especialmente restringido e criterioso neste contexto. Slide. Deixo aqui o lema do nosso colega Paulo Lemos, presidente do Colégio, segurança, para ganhar confiança. Os doentes necessitam de recuperar a confiança nos serviços de saúde e deixar de os considerarem uma ameaça. Os profissionais, atuando com segurança, necessitam deixar de encarar cada doente como um potencial contaminante e o distanciamento físico preconizado vai ter reflexos na nossa prática médica e influenciará, de certeza, o futuro da relação médico-doente, espero que não de uma forma irreversível. E termino assim, muito obrigada pela atenção. Obrigada a nós, Rosa, pela tua apresentação tão bem explicado daquilo como é que poderá ser. E daquilo que eu estive a ouvir, parece-me às vezes que temos que mudar muita coisa. E o bloco operatório é fulcral na nossa, não é só na vida dos anestesiologistas, é no próprio hospital, é o coração do hospital. No teu entender, Rosa, o que é que nós podemos trazer do antigamente, da nossa filosofia e da nossa organização antiga, e o que é que nós temos mesmo que mudar nestes tempos? Achas que temos que criar temos que ter um bloco Covid e um bloco não Covid? Eu pessoalmente não entendo muito bem a separação entre blocos, porque vais ter um bloco não Covid sempre com o risco de aparecerem doentes Covid, não é? Obviamente que os hospitais possam fazer isso e que tenham doentes Covid positivo com necessidade de intervenção cirúrgica, e serão sempre doentes urgentes que não possam esperar pela sua recuperação ou pela negativação da sua doença, não é? Eventualmente será, digamos assim, um cenário mais seguro, não é? Nem todos os hospitais conseguem fazer isso. No nosso hospital optamos por ter salas dedicadas Covid e procedimentos rigorosos em relação a essas salas, e eu acho que é uma solução boa. Os doentes Covid positivos a precisar de intervenção cirúrgica, felizmente, não são muitos, serão os doentes, obviamente, urgentes, a traumatologia vai aparecendo, a cesariana Covid positiva também vai aparecendo e nós temos a sala de maternidade no nosso bloco central. Portanto, achamos que a nossa solução é uma solução que está a funcionar bem e que não coloca o hospital em grande stress. Neste momento já estamos a recuperar alguma da cirurgia eletiva e a conviver com os doentes, felizmente poucos, Covid, que vão aparecendo. Eu acho que não havendo possibilidade de adotar uma filosofia de um bloco exclusivamente Covid, temos que jogar sobretudo no rigor dos procedimentos, na formação, no treino, e penso que o cenário será perfeitamente compatível. Portanto, temos que pensar que temos que trabalhar todos em conjunto, não é? Existem Sim. várias equipas. O que é que podemos fazer das nossas práticas anteriores? É isso. Eu acho que é fundamental melhorar a comunicação e a articulação entre as pessoas e trabalhar muito, muito a comunicação e a antecipação. Já se falou aqui da preparação pré-operatória, muito bem, não é? Portanto, não iria por aí, mas obviamente que a comunicação, a articulação entre as pessoas é um aspecto que tem de ser muito melhorado e eu acho que o que temos de menos bom no passado é uma oportunidade de melhorar. Às vezes estas levam a que as pessoas se agia para melhorar e eu espero que sim, que haja muita coisa que possa melhorar na nossa articulação multidisciplinar. Ok. Muito obrigada, Rosa, e obrigada pela tua apresentação e pela tua disponibilidade. Continuamos, para não perdermos muito mais tempo. Temos agora, de seguida, a apresentação da professora doutora Joana Mourão, ela que também é uma das minhas colegas no Colégio da Especialidade. Olá, Joana. Olá, e é assistente graduada no Hospital de São João. Joana, nós convidamos-te para falares de como será planeada e feita a preparação dos pós-operatórios na enfermaria, nomeadamente a dor aguda associada. Não é um tema fácil, mas estamos todos com vontade de te ouvir. Podes começar.
Boa noite a todos e, antes de mais, quero agradecer o convite que me foi endereçado para participar neste webinar. Realmente, o tema que me foi endereçado trouxe-me alguns desafios aos quais eu espero, com a minha apresentação, ser uma mais-valia e ajudar os colegas que nos estão a ouvir. Assim, pedia para passar ao slide, porque vamos ter que definir duas situações que nesta nova era vão estar bem presentes, nomeadamente os doentes que sabemos que são positivos e aqueles que não são positivos, que são os doentes, a sua grande maioria. No doente Covid positivo, como a doutora Rosa Amaral já o disse, efetivamente só procedimentos urgentes ou emergentes deverão ser efetuados. Estes doentes seguem o recobro habitual, se não tiverem o recobro habitual feito em sala de bloco e não em UCPA, e se necessitarem de apoio diferenciado, terão que ir para uma unidade de cuidados intensivos dedicada ao doente Covid. No que se refere à analgesia do pós-operatório, sempre que possível, estes doentes deverão utilizar modalidades de analgesia contínua em detrimento de infusão de bolos. Porquê? Porque isto vai permitir diminuir as interações com a equipa e diminuir o risco de contágio, que existe sempre, apesar de sendo cumprido toda a nossa precaução, existe sempre, e por outro, não sobrecarregar as equipas que já estão muito sobrecarregadas, já estamos com diminuição do trabalho, do número de pessoas na equipa, e daí ser preferível, sempre que possível, a perfusão contínua. Se o doente o permitir e tiver um nível de consciência e uma capacidade cognitiva adequada, o ideal será até utilizar modalidades em que seja o próprio doente a controlar a sua dor. Nos doentes que tenham a função respiratória alterada, porque nem todos os doentes Covid têm, mas a grande maioria têm, e que não estejam ventilados, deverá evitar-se para analgesia no pós-operatório tudo o que seja depressor da função respiratória. Pedia para passar ao slide seguinte, por favor. Relativamente à utilização ou não de anti-inflamatórios, que foi algo bastante polémico e que, com um estudo que saiu a 14 de março, até à data não há estudos que comprovem que a utilização de anti-inflamatórios é deletéria no doente Covid positivo. Contudo, a Sociedade Britânica de Analgesia recomenda, se possível, a sua não utilização. Relativamente aos corticosteroides e à dexametasona, um fármaco que é muito por nós usado no pós-operatório, seja para controle das náuseas e vômitos, a sua utilização não é contraindicada, pois não se associou também ao aumento do risco de morbimortalidade nos doentes Covid positivos. Pedia, por favor, o novo slide. Relativamente à avaliação, estes doentes deverão ser sempre avaliados às 24 horas do pós-operatório, sendo obrigatório o registro da temperatura, da saturação e, se necessário, efetuar uma gasometria. Isso é dependente do estado prévio do doente. A função renal, em todas as cirurgias que exijam uma grande alteração hidroeletrolítica, deverá ser realizada. Aos 7 dias, estes doentes deverão ser novamente contactados e questionados relativamente ao surgimento de algum agravamento prévio da sua doença. Se o doente for antes para casa dos 7 dias, que será sempre o preferível, deve ser fornecido um acompanhamento por via telefónica adequada e o doente deve ser educado no sentido, no surgimento de qualquer sintoma de alarme, telefonar para o médico assistente. Portanto, os hospitais deverão organizar-se no sentido de ter este fácil acesso para estes doentes. Pedia, por favor, o novo slide. Nos outros doentes, a nossa grande maioria, que é sem infecção Covid, como
já foi dito por Dr. Silva Pinto, o ideal é que seja feita a cirurgia em ambulatório e ser feito o devido follow-up destes doentes, que depois o Dr. Francisco Matos falará a seguir nessa situação. Nos doentes que ficam internados, o seu internamento deve ser o mais curto possível, mais uma vez para não estarem a sobrecarregar as equipas de saúde, nem a ocupar em camas em demasia que poderão ser necessárias para os doentes Covid positivo. Nos doentes que necessitem de unidades nível 2 ou 3, os serviços de anestesiologia deveriam começar a acautelar nas suas unidades de cuidados pós-anestésicos este nível de cuidados para não sobrecarregarem as unidades de cuidados intensivos, uma vez que são pós-operatórios, que geralmente às 24 e 48 horas estão prontos para ir para a cirurgia, assim estes doentes deixam de sobrecarregar as unidades que neste momento têm que estar disponíveis para tratar outro tipo de doentes. Pedia para passar ao slide seguinte, para tornar então o internamento o mais curto possível. Retomo o que já foi dito pela doutora Susana Cadilha, devemos utilizar uma modalidade ERAS e seguir um bocadinho a analogia do pós-operatório para permitir então as altas mais precocemente possível destes doentes. Novo slide, por favor. Em resumo, o que eu gostava que ficassem desta intervenção é que evitem analgesias que sejam muito consumidoras de recursos humanos ou, no caso de um doente Covid positivo, que exija um contacto frequente com o mesmo, e privilegiem sempre alta precoce, tendo uma vigilância em telovigilância. Obrigada. Obrigada a nós, Joana. Uma excelente exposição. E aproveitava também para lançar algumas questões. Uma das ambições da anestesiologia era fazer um seguimento do pós-operatório, mas confessamos que nem sempre isso tem sido possível e principalmente em termos de recursos humanos. Achas que agora seria uma boa altura para tentarmos implementar essa prática do pós-operatório mais seguido apertadamente por parte da nossa especialidade? Clara, acho que é uma oportunidade e o tempo assim o exige. Neste momento temos que estar muito vigilantes em relação aos doentes com aparecimento de febre, algo que é frequente no pós-operatório e nunca, nesta altura, e dada, por exemplo, a área em que nos encontramos, aqui no Porto, que há uma prevalência grande da doença, nunca podemos descartar a hipótese de um doente se tornar efetivamente positivo após a cirurgia. E para isto, além de comprometer a equipa que o acompanhou, também compromete o próprio doente. Daí ser imperioso, neste momento, esse follow-up, para além do que já anteriormente deveria ser feito, que infelizmente, como tu dizes, por falta de recursos não é, mas que é fundamental e que podia melhorar muito os outcomes dos nossos doentes, que seria dos doentes de grande complexidade, os doentes asa 3 e 4, que deveriam ser sempre acompanhados no follow-up às 24 horas, ou então doentes submetidos a procedimentos cirúrgicos major. Muito obrigada, também estou totalmente de acordo contigo. Em relação a outra questão, a dor é um tema particularmente importante para a anestesiologia de uma forma geral. Mas para ti, em particular, qual será a principal mensagem que tu queres deixar? Lembrar que a dor pós-operatória é importante, mas não menos que estes doentes experimentam, os doentes que têm infecção por Covid, têm experimentado dor muito intensa, nomeadamente mialgias, e que aí também deveríamos ter um bom aporte e direcionar, tratar bem os doentes. Uma vez que há esta polémica com os anti-inflamatórios, houve muitos colegas que deixaram de os dar e apenas o paracetamol não era eficaz. Quer dizer que tivemos uma série de doentes que não foram adequadamente tratados porque houve, se calhar, um receio de subir o teto e que acho que nessa parte a anestesiologia podia ter contribuído grandemente
para melhorar a qualidade de vida desses doentes neste interregno que já por si é muito mau. Muito obrigada, concordo também com tudo o que tu disseste. Obrigada pela tua contribuição. Seguimos agora para Coimbra. Olá, Dr. Francisco Matos. Estamos com já estou a ouvir agora. Francisco, muito obrigada por teres aceitado este tema que nós te demos, tu, assistente graduado em Psicologia, responsável pelo Bloco Operatório Central do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra e também da UCA. Olha, o tema que nós te dirigimos era como, então, deverá ser o ambiente clínico nesta época que vivemos, nos centros de cirurgia de ambulatório. Isso mesmo. Antes de mais, felicitar o Colégio da Especialidade pela organização deste evento, que terá muito interesse para esta nova fase que os nossos hospitais vão atravessar, e agradecer, obviamente, na tua pessoa, o convite que me dirigiste para apresentar este tema. Realmente muito mudou na realidade das unidades de cirurgia de ambulatório. Há cerca de 2 meses que o mundo Covid se instalou em grande parte delas, alterando não só muitas vezes a realocação dos espaços que anteriormente eram o caso da cirurgia de ambulatório, mas também reduzindo substancialmente o número de profissionais disponíveis pela mobilidade interna, pelas ausências por doença ou por apoio à família, mas também por novas carências que se adequam a esta realidade, que não estavam integradas na realidade pré-Covid. E, portanto, o primeiro esforço que há a fazer antes de iniciar este processo de retoma é um processo de reorganização interna. Próximo slide, por favor. Nesta reorganização interna, claramente, há, antes de mais, que verificar o que temos disponível, qual é o nosso objetivo em termos de capacidade cirúrgica e que recursos nós temos para iniciar este processo. E, portanto, verificar a disponibilidade de EPIs de teste e de potencial de monitorização de temperatura a todos os doentes e a todos os profissionais, a possibilidade de definir um circuito de doente ambulatório que não se sobreponha em nenhuma das fases ao circuito dos doentes Covid, e, portanto, nós sabemos que cerca de 75% das unidades em Portugal são estruturas autónomas, mas muitas delas foram utilizadas para a capacidade de resposta dos hospitais nesta fase mais agudizada da pandemia de Covid. E depois de termos esta organização interna e esta avaliação feita, definir um plano estruturado e faseado de início da produção cirúrgica em ambulatório. Tendo este ponto definido, há várias medidas que devem ser instituídas desde a fase de planeamento. Não só em termos de medidas de segurança, nomeadamente em termos de utilização de máscara, mas também assegurando um distanciamento adequado, não só entre doentes, mas também entre acompanhantes e profissionais de saúde. Não esquecer nunca também a lógica dos profissionais de saúde neste ponto. Próximo slide. Portanto, temos aqui um desafio importante, um desafio de reorganizar o processo como o doente e os acompanhantes recorrem às nossas unidades, nomeadamente com os tempos de permanência dos acompanhantes na unidade, a realização de avaliações pré-operatórias de forma remota e a junção dos motivos que justificam a ida do doente ao hospital prévios à cirurgia num só momento, nomeadamente numa potencial segunda avaliação pré-operatória, na realização de exames complementares de diagnóstico e de teste de Covid. Nas unidades que ainda não têm este modelo instituído, é também importante integrar uma forma de escalonamento de consultas e cirurgias que nos permita uma afluência e uma saída dos doentes de forma progressiva e faseada ao longo do dia, diminuindo, obviamente, o risco de contágio. Em termos de definição de políticas e de procedimentos de organização interna, também há um trabalho importante a fazer, nomeadamente em termos de redefinição, e peço... não, ainda não. De redefinição do circuito dos profissionais no bloco operatório, atualizando as normas de utilização do bloco operatório, que passa também pela política de colocação e de remoção de EPIs e pelos tempos de ocupação do bloco operatório, a reorganização do plano assistencial integrado, definindo os equipamentos de proteção individual em cada um dos momentos e também a organização da equipa em cada uma destas fases, uma vez que cada um destes momentos, nomeadamente
desde o acolhimento, desde a recepção ao acolhimento e depois ao período perioperatório, todos estes momentos vão ter que ter um processo de reavaliação. Uma atualização dos planos de higienização, nomeadamente ao nível da frequência e da abrangência de higienização dos espaços. Uma atualização do consentimento informado que integra a realidade Covid, nomeadamente o risco e o processo de intervenção da unidade nesse mesmo consentimento. E uma atualização muito, muito importante do plano de formação interno, que passa pela formação para esta nova realidade, para estes novos circuitos que estamos a definir, pela política de paramentação e desparamentação, os cuidados de higiene que estamos a instituir e os cuidados ao doente e aos acompanhantes que devem ser realizados neste novo processo. Próximo slide, por favor. As unidades que ainda não têm este processo feito, convém também eliminarem totalmente o suporte de papel de forma a reduzir o risco de contágio, recorrendo o máximo que possível a ferramentas digitais. Iniciar o plano de formação que definimos previamente aos profissionais antes da abertura da unidade é fundamental, de forma a reduzir o risco após a abertura da unidade, e reorganizar os espaços de apoio. E quando falamos em espaços de apoio, falamos para além do bloco operatório, dos recobros, das áreas de acolhimento, mas de outras áreas, nomeadamente as áreas de paramentação e desparamentação, alimentação e dos espaços de descanso. E nós sabemos, por experiências de outros países, que esses espaços são espaços também de potencial contágio, em que se calhar o processo de ativação de cada um dos profissionais de saúde para o contágio não está tão elevado, potenciando assim o nosso risco. E precisamente por existir um risco importante entre os profissionais, deve ser definido um plano de acompanhamento destes, com a unidade de saúde ocupacional, que passe não só pela monitorização bidiária da temperatura de cada um deles, mas também por a automonitorização da sintomatologia diária. Portanto, próximo slide, por favor. Temos aqui um desafio importante que passa por definir um conjunto de procedimentos que possibilitem a redução máxima do risco e que nos permitam olhar para cada um dos problemas que nos surjam de uma forma aberta e disponível para a solução, em vez de estarmos mentalmente e em termos de sobrecarga totalmente ocupados por este processo. Próximo slide, por favor. Em termos de fase de período perioperatório, em relação ao perioperatório, há a considerar a seleção destes doentes, nomeadamente atendendo ao risco cirúrgico de cada um deles, que estará obviamente integrado numa lógica de prioridade clínica. Devem ser evitados doentes com um maior risco de comorbilidades, doentes que tenham um risco de contágio mais elevado em termos epidemiológicos e em termos também até da cirurgia que é proposta, e também devemos ter uma atenção importante em relação aos doentes que já tiveram e já foram sujeitos a diversos cancelamentos anteriores. Devemos adaptar o padrão de construção dos planos operatórios a esta nova realidade, não só em termos de tempo, mas também em termos de recursos disponíveis, tendo uma atenção especial não só em relação aos tempos de colocação e de remoção dos equipamentos de proteção individual, mas também ao tempo de higienização da sala, que vai sofrer um processo muito importante. Para além disto, é importante considerar que também o número de doentes que são agendados em cada período operatório é também um afluxo maior à unidade de cirurgia ambulatória. Portanto, também devemos intervir pelos agendamentos na redução da afluência de doentes à unidade e, portanto, definindo uma ocupação faseada, intercalando cirurgias com maior ou menor tempo operatório, de forma a ocuparmos os nossos tempos operatórios, considerando os tempos disponíveis de higienização, mas também um número reduzido de doentes por cada tempo operatório, a cerca de 3 ou 4. É importante atualizar o modelo de avaliação pré-operatória e a abrangência do questionário que realizamos no dia anterior, integrando também uma avaliação sintomatológica a fatores de risco de Covid-19. Realizar o teste a cada um dos doentes propostos e, no caso do doente ter um acompanhante em permanência, realizar também o teste ao mesmo acompanhante e avaliar a temperatura na admissão e alta dos doentes e dos profissionais. Próximo slide, por favor. Em relação ao intraoperatório, também ligado ao processo de reorganização das normas de utilização do bloco operatório, vamos ter que definir muito bem quais são os profissionais que são mandatórios e que são fundamentais à realização do processo cirúrgico, eliminando todos os profissionais que não têm um papel direto na intervenção cirúrgica e no processo
associado à intervenção cirúrgica, nomeadamente em termos de assistentes operacionais e enfermeiros. E atualizar, fundamentalmente, o procedimento de anestesiologia geral, esta nova realidade de Covid, integrando aqui ou reavaliando o processo relacionado com a indicação da anestesia geral, a forma como a anestesia geral é realizada, nomeadamente a integração ou não de sequência rápida e a utilização de relaxantes neuromusculares. Para além disto, é importante também reintegrar ou realinhar em termos de prioridade a utilização ou não de dispositivos supraglóticos nos doentes de ambulatório, e há muita literatura em relação a isso. Não é um tema que esteja já totalmente consolidado, mas que claramente deve ser sujeito a debate previamente. Próximo slide. Em relação ao pós-operatório, é importante considerar que, obviamente, vamos ter um recobro mais prolongado, limitar o recurso de suplementação de oxigênio a doentes com estrita indicação clínica ao mesmo, integrar as recomendações de vigilância para a sintomatologia COVID-19 no processo de alta, mas também em termos de monitorização nos telefonemas subsequentes, nomeadamente às 24 horas e no telefonema dos 30 dias, ponderar aqui a integração ou não de um telefonema às 48 horas, que há alguns centros e alguns países que já o começam a integrar, e para além disto, registar o acompanhamento deste mesmo questionário numa plataforma digital, de forma a termos sempre uma noção clara dos doentes e da evolução dos doentes, não só na perspectiva clínica que motiva a intervenção cirúrgica, mas também integrado nesta nova realidade epidemiológica. Portanto, e resumidamente, próximo slide, por favor. A estratégia deve passar por aumentar todo o conjunto de indicações, de procedimentos e de políticas de qualidade que nos possibilitem um desempenho livre ao máximo de ruído, de ausência de conhecimento em relação ao que fazer, mas também em relação a uma ausência de estratégia nos doentes que temos claramente que intervencionar e que precisam da nossa ajuda nesta fase. Próximo slide. Muito obrigado pela vossa atenção. Clara, estou ao dispor para o que precisares. Muito obrigada, Francisco. Foi uma excelente apresentação. Uma questão que toda a gente quer saber, foi uma questão quase 100% das questões que tenho visto relacionado com a abordagem da via aérea e que se aplica muito no contexto da cirurgia de ambulatório, é a utilização da máscara laríngea. Quais são as tuas ideias em relação à utilização da máscara laríngea? É dizer-vos adeus definitivamente ou não? Qual é a tua ideia? Em relação à máscara laríngea, obviamente, e há aqui várias correntes. As máscaras laríngeas que não dispõem de um processo de selagem que seja adequado à realidade do doente, penso que estas estão unanimemente mais afastadas. As que nos permitem um processo de selagem mais adequado ao doente, nomeadamente as que têm CAF, são um processo que está ainda em discussão ativa. Eu, como não gosto de grandes complicações e gosto de reduzir o risco ao máximo, não as integramos no nosso procedimento. Okay. Mas nós sabemos que, e ainda mais em relação às máscaras laríngeas, as máscaras laríngeas têm um percurso histórico de ação e disrupção e, portanto, desde a lógica da utilização de relaxantes ou não relaxantes, a lógica do posicionamento do doente e agora a lógica do Covid. E, portanto, as máscaras laríngeas estão condenadas a estar na polémica e, portanto, obviamente há aqui uma lógica de não polémica, que são aquelas que não nos permitem uma adequação ao doente, mas as outras claramente vão permanecer, obviamente, como foco de discussão durante algum tempo. Neste caso, o bom senso deve imperar, não é? Sim. Sim, e eu aí não queria dizer o que era o bom senso. Mas, há várias suscetibilidades em relação a isso. Muito obrigada. Mas o que nós estamos a fazer é não utilizar. O que nós estamos a fazer é não utilizar. Ok. Obrigada, Francisco. Obrigado, Clara. Vamos continuar agora com o Dr. Hugo Trindade, assistente graduado de Anestesiologia, neste momento coordenador do Bloco Operatório Central foi coordenador do Bloco Operatório Central do Hospital Dona Estefânia, neste momento trabalha no Hospital da Luz, Lisboa, como coordenador da secção pediátrica e é também o presidente do CAR e neste momento também agradeço para te agradecer
a disponibilidade da sociedade em patrocinar este webinar. Dou-te a palavra, Hugo, para nos explicares como será feita a preparação e as intervenções cirúrgicas ou de meios complementares de diagnóstico terapêutica na população pediátrica. Boa noite, Clara. Portanto, obrigado antes de mais pelo convite, que me foi endereçado por ti e através de ti pelo colégio. Cabe-me então falar da preparação e intervenção, quer cirúrgica, quer de métodos complementares de diagnóstico na população pediátrica. Próximo slide, por favor. E começaria então por abordar os aspectos epidemiológicos da pandemia para que nós possamos perceber as diferenças existentes nesta altura entre os adultos e as crianças. Estes foram dados que eu colhi da DGS há uma semana atrás. Na altura tínhamos 22.353 pessoas infectadas e dessas apenas 1.000 eram crianças, portanto menos de 5%, sem qualquer óbito registado, nem nessa altura qualquer doente pediátrico internado nos intensivos. Denote-se que das crianças infectadas, mais de 90% ficavam em casa em quarentena, ou seja, a taxa de internamento também é igualmente muito, muito baixa. Próximo slide. Pronto, talvez este estudo dê algumas luzes do porquê deste impacto mais baixo da doença no foro pediátrico. É um artigo que foca as características epidemiológicas de mais de 2.000 crianças infectadas na China, em que mais de metade apresentavam apenas sintomas ligeiros da doença, compatíveis com uma infecção respiratória alta, uma febrícula, rinorreia, odinofagia, tosse seca, portanto, características diferentes do quadro, na grande maioria das vezes, pneumónico que vemos em adultos. Isto leva a que nós tenhamos de ter muito cuidado com esta faixa etária, pois muitos estarão infratestados face a estes sintomas leves e que até são desvalorizados muitas vezes pelos próprios pais, já habituados a ver este tipo de sintomatologia a nível sazonal nos filhos e, portanto, esta pausa e sintomatologia na criança pode levar a um aumento desconhecido da propagação da doença. São várias as teorias que tentam explicar este fenómeno, todas elas focam uma eventual imaturidade funcional e do sistema imunológico. Próximo slide. Pedia que se fosse passando este e os próximos 2 slides a miúdo, só para focar que ao longo da pandemia o CAR, em estreita colaboração até com a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia, elaboraram diversos infográficos. Estes 3 que estão aqui a ser apresentados são do foro pediátrico e focam quer a abordagem da via aérea, do doente cirúrgico e de meios complementares de diagnóstico e terapêutica no contexto de Covid-19, e eu apresento-os, não os vou focar aqui, mas apresento-os porque a nossa conduta, pelo menos nesta fase inicial de retoma, não será diferente do que temos feito até agora. E agora, como é que nós devemos atuar? Antes de passarmos para as muitas dúvidas que todos teremos, eu começaria pelas certezas. Temos de privilegiar o regime de ambulatório, portanto, quanto menos tempo as crianças e os acompanhantes permanecerem no hospital, para além do benefício da não disrupção do ambiente familiar, também existirá menos probabilidade de quadros de contágio. Portanto, cada instituição até poderá, localmente e atendendo sobretudo à segurança do doente, claro, expandir os critérios de ambulatoriedade. A anestesia regional também deve ser a técnica preferencial em qualquer ato cirúrgico, porque assim minimizamos a manipulação da via aérea, evitando eventuais fontes de aerosolização. Como referi anteriormente, a abordagem ao doente cirúrgico e de MCDTs deve ser igual ao que tem sido, com os mesmos cuidados gerais e mantendo circuitos específicos para os Covid-19 positivos. E por fim, e agora nesta fase em que vai haver certamente um acréscimo de trabalho, é normal que os profissionais estejam mais expostos. Eu não tenho dúvidas, pelo menos, que nós deveremos ser monitorizados diariamente pela temperatura, perguntas sobre a eventual sintomatologia e provavelmente testes seriados, sobretudo atendendo ao facto das crianças, como eu referi anteriormente, estarem infratestadas. Não sei se isto será ou virá a ser uma certeza, e também tenho dúvidas quanto à periodicidade, eventualmente quinzenal ou mensal. Próximo slide. Pré-operatoriamente, também penso que poucas dúvidas suscita que todos os doentes idealmente deverão ser testados, pelo menos com um teste
48 horas antes do procedimento. A única incerteza que eu tenho, isto a nível pessoal, é que eu não sei se todos os hospitais terão capacidade de o fazer do ponto de vista humano ou do ponto de vista do equipamento. Como tal, se não for possível, pelo menos tem de estar implementada uma estratificação de risco para que se priorize os doentes a testar. De qualquer forma, repito, reitero que nesta fase nós devemos testar todos os doentes, é o meu ponto de vista. Um tempo prévio de quarentena deve ser obrigatório para a criança e para o acompanhante. A evidência científica aponta para os 14 dias, que é o período de incubação do vírus. Eu fico com dúvidas se será assim tão fácil, do ponto de vista laboral, um pai ou uma mãe ficarem esse tempo todo, assim como o tempo de pós, de convalescença da criança de baixa. Até porque estas baixas estão prolongadas, que eu saiba, não podem ser passadas no hospital. A quarentena e o distanciamento social têm de ser bem descritas aos pais para que sejam cumpridas e devem ficar descritas no folheto informativo. A teleconsulta, a videoconsulta, penso também será uma realidade para minimizar os contactos e as deslocações das crianças ao hospital. Próximo slide. Pronto, não querendo incidir muito na questão do bloco, já tem sido amplamente discutida, referir apenas que neste regresso a pressão das administrações para aumentar a produtividade cirúrgica vai ser muita, não tenho dúvida disso, mas esta deve ser feita de forma regrada. Teremos nós EPIs em número suficiente, trouxas cirúrgicas, isto determina certamente a nossa capacidade de produtividade cirúrgica. Por outro lado, os departamentos do qual dependemos, laboratórios, central de esterilização, têm capacidade extra para o fazer. Precisaremos nós de contratar mais profissionais, temos de ver se temos staff em número suficiente, adequadamente treinado, e treinarmos para não errarmos, isso sim parece ser uma certeza. A simulação, os simulacros vão desempenhar certamente um papel fulcral. Próximo slide. Em relação ao pós, e como já referi, as visitas devem ser muito restritas. No meu ponto de vista, apenas a um acompanhante. Esse acompanhante deve ser atribuído uma máscara cirúrgica diariamente e monitorizado a cada entrada na enfermaria, sobretudo se ele se tiver de deslocar para fora do hospital. Próximo slide. Até quando? Talvez esta seja a maior dúvida de todas, mas também não poderemos relaxar medidas até termos pelo menos uma vacina eficaz no mercado. Dentro destas dúvidas tenho uma certeza, é que nada voltará a ser como de antes. O nosso mindset de segurança na limitação de propagação infecciosa de qualquer origem, e não só de Covid, acho que mudou para sempre. Focaria apenas, para finalizar, uma chamada de atenção para o eventual burnout dos profissionais, pelas horas extras que nós poderemos vir a ter de vir a cumprir. Próximo slide, apenas para agradecer a vossa atenção. Deixo-vos o meu mail para podermos comunicar se subsistir alguma dúvida ou curiosidade no final do webinar. Muito obrigado. Obrigada, Hugo. Excelente exposição. Pela clareza de discurso que tiveste e pelas dicas importantes que tu nos transmitiste. Uma questão que tem surgido bastante e que eu queria só apenas saber a tua opinião era se, uma vez que as crianças normalmente não vêm sozinhas, se tu achas que os acompanhantes, os pais, no caso de ser os pais, se também devem ser testados e como é que devem ser também na mesma periodicidade que os doentes? Sim, é uma pergunta muito pertinente e para o qual eu apenas posso dar a minha visão pessoal. Não temos nada descrito ainda na fase de retoma, quer a nível nacional, quer a nível internacional, nesse contexto. Sabe-se que a restrição das visitas, como tu disseste, e bem, deve ser o mais limitada possível. Eu penso que nós devemos estar restritos apenas a um dos pais. Em relação ao teste, neste momento, a linha de pensamento parece geral que temos de testar toda a gente, todos os profissionais, todas as crianças, todos os acompanhantes. Parece-me que nós vamos ter de optar por um caminho a seguir. E em relação aos pais, o que eu acho que vai acontecer é fazermos efetivamente o distanciamento social e quarentena, quer da criança, quer do acompanhante, e durante os 14 dias fazer o teste à criança, e assumindo que a criança testa negativo, teremos também de assumir que o pai, se cumprir religiosamente o que está definido, também testaria negativo, não havendo por isso a necessidade de fazer o teste ao acompanhante também. Ou eu acho que isso seria um burnout em termos económicos ao hospital grande, se tivermos sempre a fazer o dobro dos testes Pois.
a todas as a pessoas. todas as Sim, pessoas. isso mesmo. Outra questão importante, a indução inalatória na pediatria é quase universal. Sim. E todos temos esta ideia de premiar a indução inalatória. Com estes tempos, a indução inalatória parece estar um bocado comprometida. O que é que tu nos podes dizer da tua experiência em relação a isto? Como é que podemos utilizar de uma forma mais segura a indução inalatória ou outras formas de fazermos uma indução mais adequada nas crianças nestes tempos Covid? Olha, Clara, nós ao longo da pandemia, as recomendações que nós próprios demos às sociedades e a nível nacional e internacional, o que estava preconizado era de instituir um processo em que a cateterização venosa pré-procedimento ou pré-operatória fosse uma obrigatoriedade dentro daquilo que seria a possibilidade de o fazer atendendo à faixa etária da criança. Portanto, sempre que possível, a criança deve vir já funcionada para o local do procedimento. Caso tal não seja possível, efetivamente, a indução inalatória deve prevalecer e, nesse caso, o que nós temos é de minimizar ao máximo o risco para maximizar a nossa segurança, ou seja, o que está, neste momento, fazer o que nós já temos recomendado, a interface de um plástico entre a máscara facial e o doente e o próprio profissional, a manutenção da ventilação espontânea até que consigamos o acesso venoso permeável, evitar ao máximo a ventilação manual, garantir uma adequada selagem da máscara e interpor apenas um auxiliar da via aérea, um GEDL ou um nasofaríngeo, apenas e só se soubermos que a criança está adequadamente profunda para o fazermos, para evitar uma aerosolização por uma superficialidade da criança. Obrigada, Hugo, pela tua excelente apresentação e pelos teus esclarecimentos. E para obviarmos agora a nossa próxima... não demorarmos muito mais tempo, vou-vos apresentar a nossa próxima oradora, a doutora Filipa Lança, de Lisboa. Ela é assistente hospitalar graduada do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, é a coordenadora do Internato de Formação Específica de Anestesiologia, é também a coordenadora da anestesia obstétrica naquela instituição desde 2009. Além disso, é a vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia e a secretária-geral eleita do CRS da Ordem dos Médicos para o triênio 2020-2022. Filipa, muito obrigada por estares aqui. Foi um desafio que te lançamos, esta pergunta: como será feita a preparação do atendimento da população obstétrica nestes tempos Covid? Olá, Clara. A emissão é tua. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Podemos passar ao slide, faz favor. Então, vou tentar partilhar convosco as minhas reflexões sobre aquilo que devemos ter em atenção quando cuidamos das nossas grávidas. E uma das vantagens de falar em primeiro lugar, claro, que é que já vários tópicos foram abordados, no entanto, eu vou partilhar convosco aquilo que eu penso ser alguns pontos que podem contextualizar este problema. Como sabem, infelizmente até agora têm sido poucas as grávidas que testam Covid positivo, mas temo que com o desconfinamento progressivo da população poderão surgir novas ondas de infecção e aí sim com o maior número de grávidas a serem atingidas. Infelizmente também na era pré-Covid os nossos recursos humanos na área materno-infantil, quer não só em termos de médicos como também de enfermeiros, eram muito escassos. E a obstetrícia, toda a nossa atuação é em regime de urgência e ou emergência com uma carga emocional muito elevada, estamos a falar de uma mãe e de um bebê. Slide. Assim, toda esta luta contra a pandemia vai se basear basicamente em 3 pilares fundamentais: as medidas de proteção, a descoberta de uma vacina eficaz, quando aparecer, ou a aquisição de uma imunidade de grupo. Neste momento, podemos apenas contar com as medidas de proteção. Slide. No entanto, a implementação global destas medidas está sujeita a enormes desafios e tem custos económicos volumosos. A principal medida prende-se à semelhança do que acontece noutras áreas, na separação total dos circuitos de prestação de cuidados às grávidas e puérperas. E é preciso organizar estes circuitos para utentes que sejam claramente positivas ou claramente negativas, mas também para aquelas que aguardam o resultado do teste. Ora, isto implica um reforço enorme de recursos humanos que à data são inexistentes. E, por outro lado, obriga a uma ampliação de espaços, nomeadamente a nível da neonatologia, de modo a preservar o distanciamento social nos internamentos.
Por isso, é necessário reforçar a ideia de que todas as grávidas devem fazer um teste diagnóstico para Covid, bem como o acompanhante e ou a pessoa que coabitará com o recém-nascido em casa. Este teste deve ser feito, sempre possível, na véspera do procedimento. A existência na instituição de testes rápidos, claro que permitirá uma melhor decisão nas situações que são urgentes. Mas nunca esquecer que há uma grande percentagem de falsos negativos e, portanto, os equipamentos de proteção individual não devem nunca ser descurados. A nossa grande esperança serão os testes serológicos, mas estamos ainda dependentes da sua fiabilidade e ninguém nos dá a garantia de que a primo-infecção dê uma imunidade duradoura. Mas penso que a área da obstetrícia, exatamente pela complexidade da urgência e da escassez de recursos humanos, deverá ser uma área prioritária de realização destes testes. Slide. Sendo assim, em obstetrícia, a tríade de abordagem comporta a prevenção, com seguimento muito regular durante toda a gravidez e promoção de uma quarentena pré-parto, e a realização de testes diagnósticos ou serológicos permitirão uma muito melhor gestão das equipas de recursos humanos e da logística, nomeadamente por referenciação para maternidades com circuitos Covid que estejam bem delineados. Slide. Existem retratados na literatura alguns exemplos da possível organização dos serviços. Por exemplo, neste caso, e ilustrando um caso de uma cesariana emergente, estes autores propõem a separação imediata entre as grávidas que foram seguidas na sua instituição de forma regular e as que não. E se as que foram lá acompanhadas não apresentam sintomas típicos de infecção, tratam-nas como grávidas não suspeitas. Pelo contrário, as grávidas que não foram lá seguidas, independentemente de terem ou não sintomas, são tratadas como suspeitas, seguindo um circuito diferente, e as equipas têm cuidados acrescidos nos equipamentos de proteção. Slide. Neste momento, partilho convosco a minha reflexão sobre uma possível estratégia a utilizar na abordagem das grávidas e puérperas neste tempo de Covid. É uma estratégia baseada em duas palavras-chave. A primeira palavra-chave é a comunicação. E para que toda a estratégia funcione, claro que o anestesiologista tem que estar em presença física permanente na sala de partos. A comunicação é muito importante entre os vários elementos da equipa multidisciplinar, começando logo na definição clara do tipo de procedimento que se vai realizar. É claro que saber se uma cesariana é programada, urgente ou emergente fará toda a diferença. Toda a atuação das equipas deve basear-se em normas e regulamentos bem definidos pelas instituições, baseados nas orientações das autoridades e sociedades científicas nacionais e num treino contínuo com sessões de simulação, não esquecendo os momentos de briefing e debriefing. Não esquecer também, e como já foi falado aqui, que o consentimento informado é uma ferramenta muito importante de comunicação entre a grávida e o anestesiologista. Nele devem vir espelhadas as principais preocupações relacionadas com a infecção Covid e as opções na realização de atos analgésicos e anestésicos nestas circunstâncias. Os registros clínicos são obrigatórios, não só para efeitos médico-legais, mas também para permitirem a futura realização de estudos e documentação desta nova realidade. Slide. A segunda palavra que eu escolhi é a antecipação. Por exemplo, a escala de recursos humanos deve ser organizada, excluindo os anestesiologistas que constituem grupos de risco. Seguramente que estes estarão mais protegidos em áreas onde só façam procedimentos eletivos. E depois, nunca arriscar. A nossa atuação deve ser pautada por adaptação dos protocolos existentes e antecipando os possíveis acidentes e complicações. Por exemplo, se tivermos uma grávida com vários fatores de risco para hemorragia pós-cesariana, exigirmos um valor de fibrinogênio à partida mais elevado do que o habitual, ou optarmos sempre por uma anestesia sequencial para podermos complementar um bloqueio subaracnoide incompleto sem termos que recorrer à anestesia geral. Slide. Tem saído nestas últimas semanas, como sabem, artigos a uma velocidade nunca antes vista. Alguns são bastante duvidosos, seguramente não podemos afirmar que constituem verdadeira evidência científica, mas para já é o que temos e as nossas decisões têm que ter algum suporte. Assim, algumas informações que nos chegam revelam que, em geral, a infecção Covid não evolui com mau desfecho na grávida, na puérpera ou no recém-nascido, embora tenha havido evidência de uma maior taxa de prematuros e de partos por cesariana, de causa um bocadinho mal esclarecida. E tudo parece apontar que as técnicas locorregionais continuam a ser a opção gold standard para a analogia de trabalho de parto ou a cesariana, uma vez que não têm efeitos secundários importantes, como, por exemplo, uma infecção do neuroeixo, e anulam o risco real da anestesia geral. Devemos, no entanto, monitorizar as plaquetas no peribloqueio, porque está descrita a trombocitopenia em cerca de 1/3 dos casos em algumas séries de doentes. Slide. Em forma de resumo, podemos então assumir alguns pressupostos. Mais de 80% das grávidas infectadas são assintomáticas. Por outro lado, sabemos que alguns dos sintomas da infecção Covid são comuns durante o trabalho de parto, o que torna muito difícil o diagnóstico diferencial. Por isso, todas as grávidas internadas no hospital devem ser testadas para Covid e direcionadas para o circuito correspondente.
No caso de instituições mais pequenas e que não tenham possibilidades em circuitos não cruzados, deverão ser promovidas parcerias interhospitalares para referenciação atempada das grávidas infectadas. Todos os procedimentos eletivos devem ser adiados até ao resultado do teste e devem estar disponíveis testes rápidos para as situações urgentes. Nas situações emergentes, como não há tempo para se obter o resultado do teste, as grávidas devem então ser consideradas sempre como infectadas. Muitíssimo importante é ter a noção que, mesmo com muito treino, a colocação de EPIs tem impacto no tempo de resposta a uma cesariana emergente e, portanto, devem ser antecipadas todas as medidas necessárias. A presença de acompanhantes deve obedecer a regras muito precisas e sempre mediante a realização de um teste diagnóstico para Covid e com resultado negativo. Por último, a utente deve ter alta hospitalar o mais precocemente possível e talvez seja agora uma boa altura para tentar implementar programas ERAs na área da obstetrícia. Slide. Concluindo, e em jeito de take-home message, acho que podemos assumir igualmente algumas orientações clínicas na grávida infectada. Primeiro, estipular que um parto vaginal ou cesariana deve ocorrer idealmente em salas com pressão negativa, como já vimos atrás. Se não for possível, então a pressão positiva deverá ser desligada e deverão ser usados recirculadores de ar com filtros EPA e UVC. Como já falado também, o consentimento informado deve conter toda a informação pertinente sobre os riscos desta abordagem. Deverá ser sempre o anestesiologista presente com maior experiência a gerir estes casos. O bloqueio do neuroeixo é, sem dúvida, a técnica de eleição, quer da analgesia, que deverá ser feita numa fase precoce, quer na cesariana, sem nunca esquecer a monitorização das plaquetas. Durante o trabalho de parto, além da monitorização habitual da grávida e do feto, é aconselhável a monitorização contínua da oximetria de pulso, bem como do balanço hídrico, principalmente nas situações clínicas sintomáticas. Se a grávida infectada apresenta um quadro clínico moderado a grave, ou se há a mínima suspeita de sofrimento fetal, então a cesariana deve ser realizada de imediato. Se houver necessidade de proceder uma anestesia geral, deve ser utilizado um protocolo modificado de indução de sequência rápida e fazer intubação orotraqueal, recorrendo preferencialmente à videolaringoscopia. Devem também existir kits pré-preparados para a atuação clínica imediata em situações de emergência, com antecipação das possíveis complicações e a necessidade de conversão à anestesia geral. Por último, referir que o local de pós-operatório imediato da puérpera também deve ser decidido em função da gravidade clínica que a mesma apresenta. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada, Filipa. Uma excelente exposição e muito clara, muito cristalina sobre nestes tempos tão difíceis que nós todos atravessamos. São alguns esclarecimentos que eu gostaria de ter contigo e também responder a algumas questões dos nossos participantes. Tornou-se um hábito ter o pai na nossa sala de partos e fazer um parto acompanhado. Qual é a tua opinião em relação agora a esta nova era? Sim, claro, isso é uma situação que realmente é difícil de gerir. No entanto, eu penso que pode ser aqui, termos uma oportunidade de tentar resolver dois problemas num só. Ou seja, neste momento nós também temos que nos preocupar com o recém-nascido e saber exatamente com quem é que ele pode ficar no caso da mãe ser positiva. E por isso eu penso que ou permitir o acompanhante na sala de partos e sempre, depois dele também ter realizado um teste e também ter sido dado como negativo, não só serve para acompanhar a mulher, que sabemos que é um momento tão emotivo e tão difícil e elas podem estar horas numa sala e terem alguém que lhes é chegado próximo e também garantirmos que no caso dela ser positiva e o acompanhante não ser, o bebê tem alguém com quem poderá ficar enquanto também ultrapassa a infecção. Uma questão muito pertinente essa que tu dizes e uma solução, acho que muito bem ponderada. Em relação à outra questão que também tem sido feita por muitos dos participantes é quanto à utilização dos EPIs. Sim. Para ti, como é que um anestesista se deve vestir para fazer, por exemplo, um bloqueio do neuroeixo porque uma vez que os eventos geradores de aerosolização, mais ou menos, isto já é consensual. Mas em termos de técnicas locorregionais existem aqui muitas dúvidas. Podes-nos ajudar a esclarecer? Sim, efetivamente o que nós temos feito é tentar separar em 3 grupos, ou seja, naquelas que são Covid positivo, nessas utilizamos a FP2 e a viseira, a bata impermeável, os 2 pares de luvas, tal como está descrito. Portanto, não há dúvida, é um grupo que está bem determinado.
Naquelas que são Covid, teste negativo, apesar dos falsos negativos, bom, temos que, como sabemos que os EPIs também têm que ser geridos de uma forma bastante eficiente, procuramos que a grávida está com máscara cirúrgica e nós utilizamos o equipamento que era habitual utilizarmos na realização técnica local regional já antes da era Covid. O problema são aquelas que são as cinzentas, portanto, aquelas que entram, fazem o teste, mas não dá tempo até nós atuarmos porque estão em trabalho de parto e temos que avançar na realização da técnica. Nessas, mesmo a grávida estando com máscara cirúrgica, porque nós também sabemos que é muito difícil elas estarem com máscara em permanência e, nomeadamente, também com a presença do acompanhante na sala, que também tira, por sua vez, a máscara. Então, nessas, enquanto não temos o resultado do teste, tratamos-las como infectadas e, portanto, utilizamos FP2, a viseira, tal e qual como nas infectadas. Ok. Muito obrigada, Filipa. Nada, obrigada, Clara. Foi um prazer. Espero ver-nos em breve e que É isso, tudo isto seja ultrapassado. esteja tudo bem. Vamos continuar então, agora com as nossas apresentações e vou-vos passar a introduzir a doutora Alexandra Guedes. Doutora Alexandra, Olá, Clara. de Viseu, e o doutor Paulo, daqui do Porto. Vamos fazer aqui uma verdadeira trilogia. Paulo, podemos falar agora? Ou não me parece ser a melhor altura também? Alexandra, seguimos com Clara. a tua apresentação? Sim? E então, doutora Alexandra, assistente graduada sénior de Anestesiologia do Centro Hospitalar de Tondela Viseu. Membro do Colégio de Anestesiologia também, minha colega. Quais foram as tuas conclusões ao veres este nosso webinar? Olá, Clara. Olha, agradecer-te desde já a brilhante moderação deste Obrigada. webinar e de seguida agradecer a todos os palestrantes as ótimas intervenções que foram fazendo ao longo do webinar e que de alguma forma levaram a discutir as múltiplas preocupações que nos assaltam nesta tentativa tão desejada de um regresso a alguma normalidade no contexto desta terrível pandemia. Pedi ao primeiro slide. Então, quando tentei pensar na maneira rápida que me pediste para sintetizar estas conclusões, aquilo que eu fiz foi pedir a cada um dos palestrantes que resumisse numa palavra, numa frase-chave, a ideia essencial da sua palestra. E eles assim fizeram e corresponderam com este slide que aqui tenho, com o resumo das suas comunicações numa só frase. Essas frases sintetizavam, como se vê agora, a ideia-chave de cada uma destas palestras a que assistimos até agora. E de uma maneira surpreendentemente, ou talvez não, verifiquei que surgiam palavras comuns e conceitos comuns, apesar dos temas distribuídos aos palestrantes serem diferentes. Isto pode ser surpreendente, mas também pode não ser. De facto, vemos aqui palavras como confiança, segurança, nova normalidade, planeamento, organização, comunicação, antecipação e, essencialmente, muitas vezes a palavra confiança. Novo slide, por favor. De maneira que este esquema de palavras levou-me a verificar que, de alguma forma, isto são novas, velhas preocupações, agora neste contexto novo e diferente e tão desafiante, mas, de alguma forma, as nossas preocupações são as mesmas que eram antes, apenas num contexto diferente. Ou seja, nós continuamos a tentar planear e organizar ao máximo, antecipar-nos sempre, comunicarmos na equipa. Surge agora esta necessidade de testar e testar todos os doentes, reforçar esta ideia de não facilitar e não facilitarmos nunca. Isto sempre aconteceu e sempre acontece na nossa prática diária, com o objetivo na segurança e na qualidade. E isto reforçando uma visão de confiança. A confiança aqui é essencial. A confiança dos profissionais,
confiança nos seus EPIs, confiança nos seus procedimentos, confiança nos circuitos, mas também a confiança nos doentes, a confiança que os doentes devem ter nas instituições e nos procedimentos que foram todos preparados para os acolher e para os servir também. Novo slide. Portanto, temos tempos únicos e tempos difíceis que atravessamos, especialmente para os profissionais de saúde e especialmente desafiantes para os anestesistas. Trata-se de uma doença nova, de uma doença com 5 meses e que com a taxa de mortalidade, de morbilidade e de alta contagiosidade que arrasta consigo, trouxe imensas dúvidas, inquietações e medos. Mas trouxe também uma reação por parte dos profissionais de saúde e dos anestesistas em particular, com um alto nível de organização e de adaptação e com uma resiliência que é típica dos anestesistas no seu dia-a-dia e que aqui a demonstraram de forma particular. Novo slide. De facto, este novo contexto trouxe ondas de publicações, ondas de recomendações, de guidelines, de reflexões, que de facto, algumas melhores, outras piores, mas de facto têm sido alguma ajuda, têm constituído uma ajuda importante na nossa prática clínica diária, amparando-nos, tornando mais confortável a tomada de algumas decisões. No entanto, elas apenas nos auxiliam, pois num quadro diário, elas apenas auxiliam e amparam numa inevitável e inexorável decisão pessoal que constitui todos os dias, pessoalmente decidir com base no bom senso, na experiência, ponderando doente a doente e tomando as decisões que sempre fizemos e que neste contexto faremos também, provavelmente agora de uma maneira mais difícil, mas que faremos também. Novo slide. O tema deste webinar foi assim, o regresso à normalidade num contexto de pandemia e a conclusão essencial que tiramos de todas as palestras é que de facto há uma nova normalidade. A nova normalidade que resulta de um contexto de pandemia que se irá prolongar nos próximos tempos, mas que obrigatoriamente nos vai obrigar a processos sucessivos de adaptação ao longo dos próximos meses, quase como numa atitude harmónio ao longo dos meses que se avizinham, rumo a um arco-íris que nós todos desejamos que seja muito rápido. Deixo-vos aqui uma frase de que muito gosto, de Churchill, que nos pode acompanhar todos nesta fase, dando-nos força para continuarmos, com a solidariedade e com o empenho de que os anestesistas têm sido um excelente exemplo. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Alexandra, pelas tuas conclusões. Acho que resumiste muito bem aquilo que nós estivemos todos aqui a ouvir e a discutir. Bem, e last but not least, e acho que a terceira é de vez, vamos tentar novamente ligar com o Presidente do Colégio de Anestesiologia, é desta, Paulo. Boa noite a todos. Bem-vindos ao webinar organizado pela Direção do Colégio de Anestesiologia da Ordem dos Médicos, em parceria com o Clube de Anestesia Regional, subordinado ao tema Anestesiologia na Era Covid-19, o regresso à normalidade. Agradecer, antes de mais, a disponibilidade dos nossos palestrantes em colaborar connosco nesta nossa iniciativa. Agradecer à Adiventos o apoio técnico. Agradecer à Clara Lobo a forma exímia como montou toda esta organização. E agradecer a todos vós, que apesar de estarmos num feriado 1º de maio, consideraram que este pode ser um momento muito importante para vermos muitas das nossas dúvidas esclarecidas, experiências e ideias partilhadas por quem no terreno tem vivido de forma intensa situações desafiantes, reflexões sobre como nos orientarmos nos próximos tempos, em que muito se espera de todos nós. E muitas são as questões que se colocam. Desde logo, que critérios devemos obedecer para realizar procedimentos eletivos não prioritários? Como devemos estar preparados para a admissão destes doentes, por exemplo, com isolamento social, questionários epidemiológicos, testes para todos. Deve ser tido em conta o risco de transmissibilidade na seleção dos doentes, o famoso RT, por regiões. Que desenho para o circuito dos doentes e que ambiente criar nos nossos blocos operatórios em relação ao espaçamento entre doentes.
e no ambulatório? Será que conseguiremos implementar programas Covid-free? Como dar apoio nas enfermarias a problemas que sentimos, como nossos, com o conforto e bem-estar após a cirurgia, no âmbito da analgesia pós-operatória? E na cirurgia pediátrica, será que devemos testar também os progenitores? E como transmitirmos confiança aos pais de que estão em segurança? E já, por que não falar também na obstetrícia, como lidar com situações como o aleitamento materno direto em grávidas infectadas com Covid-19 e sabendo nós que parece não haver transmissão vertical. Enfim, podia estar aqui toda a noite a elencar centenas de questões que nos preocupam e para as quais queremos saber como, com rigor, como resolver e que resposta dar. Uma coisa certa, penso que todos estarão de acordo comigo. Temos de arrancar para uma nova normalidade com muita segurança. Para quem? Desde logo para os profissionais de saúde. Recordo que no passado recente vinham notícias da China, Itália e mais recentemente de Espanha, que nos avisavam que mais de 20% do total de infectados foram profissionais de saúde. Não disponho de números exatos em Portugal no momento atual, mas indo procurar resultados do inquérito Covid-19 que lançamos no passado 12 de abril a todos os diretores do Serviço de Anestesiologia dos hospitais públicos do Serviço Nacional de Saúde, posso dizer-vos que na semana entre 13 e 19 de abril se encontravam infectados 23 anestesiologistas, 4 internos e em quarentena 18 anestesiologistas e 2 internos, num total de 47 profissionais indisponíveis, ou seja, 4% do universo de profissionais da área da anestesiologia. Depois, para os doentes, que seguramente não quererão recorrer às nossas instalações se lhes ocorrer a possibilidade de poderem ficar infectados fruto dessa visita aos nossos hospitais. Finalmente, à nossa comunidade, que para além da imagem transmitida de eventual insegurança dos hospitais, poderá ser contaminada, vítima de contactos aleatórios, num crescendo doença que todos nós queremos combater e anular. Os tempos são adversos e os desafios nunca antes imagináveis, diários. Houve a necessidade de reconfigurar os nossos hospitais às novas necessidades. Sabemos da nossa genética e das nossas múltiplas competências que nos tornam, assim, num grupo médico de grande utilidade e versatilidade, capazes de sermos facilmente mobilizáveis para áreas relacionadas com a medicina de emergência e a medicina de urgência e a medicina intensiva. Apesar das dificuldades na adaptação a estas novas realidades, nem sempre com o devido reconhecimento da gestão do topo e da tutela, nem sempre acompanhadas das adequadas condições de trabalho e de segurança para todos, especialistas e internos de formação específica, quero deixar-vos uma mensagem muito clara de enorme respeito e um sentimento de imenso orgulho em pertencer e representar uma especialidade que soube e sabe fazer a diferença. Pelo que vos envio um agradecimento sincero pelo trabalho desempenhado por todos vós ao longo dos últimos meses e permitam-me destacar de forma especial aqueles que, saindo da sua zona de conforto, foram mobilizados para reforçar as equipas de cuidados intensivos ou mesmo desafiados a organizar e criar novos espaços de apoio ao doente crítico, não esquecendo as requisições dos colegas internos para apoiar o atendimento ao doente suspeito ou infectado com Covid-19, quer seja na triagem, quer seja no apoio a enfermarias. Sabemos hoje que representam e representaram na semana de 13 a 19 de abril mais de 200 especialistas. Isto é cerca de 20% da totalidade dos especialistas existentes nos hospitais do SNS. E 170 internos. Números estes impressionantes, caros colegas, e nunca antes divulgados. Os nossos dirigentes sabem, os nossos pares reconhecem, mas a população em geral ignora, mas vai ficar a saber, que para além dos 260 intensivistas existentes em Portugal, existem hoje mais de 1.500 anestesiologistas prontos e capazes de dar o seu contributo no tratamento ao doente crítico. De seguida, iremos ter um conjunto de curtas intervenções dedicadas aos respectivos temas. E entre as diferentes intervenções serão colocadas uma ou duas questões, pelo que convido todos a enviarem as vossas dúvidas aos coordenadores da sessão. Espero que no final possamos estar mais esclarecidos e melhor preparados para os desafios que se avizinham na retoma a uma nova normalidade. Obrigado. E passo a palavra para ti, Clara.
Obrigada, Paulo, pela tua mensagem e pelas informações em primeira mão. São informações importantes e fico muito feliz com elas também. E resta-me terminar então. Muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes e que a ouvir-nos. Espero que estes esclarecimentos e este debate de ideias tenha sido útil. Espero que tenha ajudado a responder a algumas questões que tínhamos, mas também penso que levantou ainda muitas mais questões. De qualquer das maneiras, estaremos cá a tentar ajudar da melhor forma que temos. Resta-nos desejar uma boa noite e que voltem ao vosso próximo normal.